Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vozes da Longevidade. A gente está aqui nesse podcast maravilhoso com essas pessoas incríveis para a gente poder debater muito sobre um assunto que vem cada vez mais surgindo em pautas, para debater o quanto isso é importante no dia a dia de hoje. A gente trouxe aqui muita pauta do Instituto Velho Amigo, que é um instituto que luta cada dia mais sobre isso, e também a gente trouxe mais um convidado incrível para a gente poder falar um pouquinho mais, certo? Isso mesmo. Ele é o Henrique, nosso aluno do 5º semestre, e eu sou a professora Vera, do curso de Publicidade e Propaganda, e também orientadora de práticas de extensão. Então, esse é um projeto, inclusive, que vale prática de extensão para os nossos alunos do 5º semestre, do curso de Publicidade e Propaganda, e para os alunos do 3º semestre do curso de Audiovisual. E também temos o professor Abud, que está aqui colaborando, aqui atrás das câmeras, né, digamos assim, nos ajudando. É um prazer receber vocês. Nós já trabalhamos com o Instituto Velho Amigo, em outras situações, a gente sempre gosta de colaborar, importante para os alunos, dar essa retribuição do conhecimento deles, né? Que eles têm em sala de aula e como retorno também para a comunidade. Esse é o nosso objetivo e a gente está muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho, né, Henrique? Totalmente. E ter vocês aqui, agradecer mais uma vez aí a participação. Bom, e para enriquecer a nossa conversa de hoje, poder falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está aqui com o Carlos Guilherme Nozé, que eu vou até aproveitar para ler porque é denso. Bom, ele é sócio-gerente da FESAP, é uma holding que reúne a FESA e a Sapking Recruiters e a FESA Advisory. Bom, atualmente ele atua como CEO e sócio da SAP, e aí eu vou deixar ele contar pra gente um pouco do que ele faz no dia a dia de hoje, como é que foi a carreira dele. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Sou formado também em propaganda e marketing, então voltar para a universidade é sempre bom. E a FESA, o Grupo FESA é um grupo focado em serviços de RH. A gente começou há 30 anos atrás, eu não fui fundador da empresa, entrei lá depois, mas nós começamos com recrutamento de líderes. Então, começando ali no nível de coordenadores, supervisores para cima, até presidentes, conselho, enfim. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, na verdade, a gente ampliou os serviços da empresa, falando de toda a parte de planejamento de sucessão, cultura organizacional, remuneração, etc. Então, pegar toda essa jornada dos líderes, né, nas grandes empresas, a gente acaba atuando. E o tema é super importante, né, acho que está na pauta de praticamente todas as empresas, falar, né, de diversidade e inclusão como um todo. E eu vejo que o etarismo é uma pauta super importante, né? A população brasileira envelhecendo, etc e tal. E confesso que tem um interesse pessoal, né? Tô com 47, eu vou chegar lá, então a gente precisa levantar a bandeira. Sempre é o momento de todo mundo, né? Vai chegar. Muito novo, imagina, 45. Mas você sabe, velho, que eu tava lembrando que eu ouvi uma frase uma vez que eu gravei, que é falar um pouco, né? Já entrando um pouco no tema. Você ser preconceituoso com idoso é ser preconceituoso com você mesmo daqui a 20, 30 anos. Né? Porque assim, você vai chegar. Sim, você vai chegar. Então, acho que temos que abrir os olhos, né, do mercado de trabalho como um todo pro tema. Então, de novo, um prazer estar aqui. Espero contribuir aí com conhecimento. Legal, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, né? Bom, a gente está aqui hoje também com a Elza Araújo, a nossa representante do Instituto Velho Amigo. Ela é especialista em pedagogia social pela USP, formações em gerontologia e gestão de projetos pela FGV, e atua no Instituto Velho Amigo, onde ela coordena a área de programas e lideranças. Bom, conta um pouquinho pra gente também do que é isso no dia a dia e como que isso reflete. Obrigada pelo convite, por estar aqui com essa equipe incrível. Bom, a área de programas do Instituto Velho Amigo é o coração do Instituto. É onde tudo acontece com o atendimento ali com as pessoas idosas, né? O atendimento direto às pessoas idosas, também composta de lideranças, né? De pessoas que lideram grandes equipes, que realizam grandes trabalhos, né? E lidar com o envelhecimento é uma honra, né? Porque é honrar o nosso passado,
como você disse, né? A gente precisa honrar, porque se a gente tiver sorte, a gente vai ser idoso amanhã, né? Então a gente precisa, né, mostrar para a sociedade, para os mais novos que estão chegando aí, como você, né, a galera que está aqui estudando, que precisa honrar as pessoas mais velhas, porque para vocês chegarem até aqui, foi graças às pessoas lá no passado que contribuíram para isso, né? Então, eu acho que é isso que o Instituto tenta trazer em todas as suas vertentes, desde a atuação direta com as pessoas idosas, comunicação, posicionamento, atuação. Acho que esse é o nosso trabalho. E um legado aí iniciado pela nossa presidente, Regina Moraes, que agradece muito essa parceria com essa faculdade, com essa universidade aqui, que forma grandes seres humanos. Bem legal, bem legal. Eu acho que pra gente começar a falar, eu acho que era legal a gente poder colocar todo mundo no mesmo patamar da conversa. Sim. E acho que a gente podia começar explicando o que é o terceiro setor e como é que o Instituto Velho Amigo atua nesse cenário. O terceiro setor é formado por organizações sociais filantrópicas que atuam em prol das pessoas em vulnerabilidade. Então, é um grupo de organizações que elas atuam através de parcerias, sejam privadas ou poder público, para atuar com pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade, desde criança, adolescente, jovens, mulheres, pessoas idosas, animais, né, não só pessoas, mas também tem os animais, né, que também precisam ali de uma atenção. Essa é uma linha de trabalho que está aí e muitas organizações atuam em prol desse segmento, desses eixos, né? Então tem a alta complexidade, que a gente chama dos serviços que atendem as pessoas que não têm condições de estarem com suas famílias. Isso a gente fala de criança também, que é o serviço de acolhimento institucional, e pessoa idosa, que é a instituição de longa permanência, que é a LPI. A média complexidade é o atendimento dentro da normativa do SUAS, que é uma legislação que dá diretrizes para os trabalhos que essas organizações fazem, né? Então tem uma normativa da assistência social que, né, organiza essa atuação. Então, a gente tem a média complexidade, que é onde as pessoas fazem um trabalho meio que preventivo, né, ou até tentam fazer um trabalho preventivo para que essas pessoas não cheguem na alta complexidade. E a baixa complexidade. Então, tem todos uns critérios aí e eixos de trabalho. Legal. É bem mais complexo do que parece, né? O terceiro setor, né? Uma curiosidade, assim, o Instituto Velho Amigo, você disse que ele existe há 26 anos. Há 26 anos. Isso, há 26 anos. Né? E você contou uma história bonita da Regina. Isso, você pode repetir, porque claro, está aí no terceiro setor. Claro. Né? Há 26 anos atrás, a Regina recebeu um convite, né, uma ligação, um pedido de doação, né, para o Grupo Votorantim de doação de cimento para um asilo, que na época, né, era esse nome que se dava, e ela foi nesse asilo, visitar o asilo, e foi uma causa que tocou muito o coração dela, né, de apoiar as pessoas idosas, porque tem muita instituição que atua com as crianças, né, que é um grupo que precisa de muito cuidado, né, e ela pensou, olha, por que não, né, apoiar essas pessoas idosas, né, porque a situação é bem complexa mesmo, né. E tinham poucas organizações que atuavam com a causa do envelhecimento. Então, ela começou ali a organizar um trabalho com um grupo de voluntários e realizar captação de doações, grandes eventos para captar recurso e apoiar essas instituições. Ela pensou assim, né? Eu poderia abrir uma instituição e cuidar, né? Fazer uma instituição modelo, cuidar do idoso, mas por que eu não posso fazer ponte, né? Em pegar esses contatos, essas parcerias e unir forças para ajudar as pessoas, né? E fortalecer esse trabalho. Então nasceu aí o Instituto Velho Amigo, que há 26 anos atua pela causa do envelhecimento. Hoje nós estamos em 10 estados, né? E São Paulo. Atuando aí com mais de 60 organizações, fazendo ponte, levando apoio para que essas organizações ofereçam um atendimento de qualidade para essa pessoa idosa, né? E também o serviço de atendimento para a pessoa idosa em Heliópolis, que hoje atende 260 pessoas idosas na comunidade de Heliópolis. Eles são umas graças, já vieram aqui também fazer uma atividade, devem voltar agora, sim, né? Sim, também. Sim, elas adoram. Muito bom. Mas nós também agora perguntamos para o jovem, é isso? Perfeitamente. A gente trouxe aqui o quadro Fala Povo, né? A gente levou exatamente essa pauta de perguntar para o pessoal o que a palavra velho significa para eles. Vamos ver?
Quando eu penso a palavra velho, eu penso no meu avô. Velho, eu como sou uma pessoa que gosta muito de carros, eu penso numa Mercedes 680, um carro de velho. Meu avô que tem 89. Prioridade. Olha, me vem a ideia de que essa palavra é um pouco preconceituosa, num sentido meio ruim da palavra. Acho que se a gente utilizar outra palavra para citar pessoas com mais idade, talvez fica menos pejorativo. Bom, acho que mostra pra gente como é diferente, né? Como de cada pessoa a gente consegue ouvir. E todo mundo da mesma idade, praticamente. E assim, choca mesmo, né? A palavra velho, né? Que nós estávamos conversando agora. Por isso que nós mandamos para vocês o vídeo do Fábio Assunção, né? Isso. Que a gente fez um material visual Muito bem bacana, Super legal. que ele vai falando sobre o envelhecimento, né? E vai seguindo do jovem ao velho, Muito bom. né? Nós Para vamos- tentar, né, ressignificar esse olhar que a sociedade tem com relação ao envelhecimento, né? Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio. É ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho. Que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Projeto Velho Amigo, desde 1999, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. Eu entendo o termo como pejorativo, mas o pejorativo não é as pessoas que criam, Sim. porque a palavra não necessariamente é negativa, Sim. né? Mas fica associado, Sim. né? Então, Exatamente. aí a discussão é muda a palavra ou muda muda o o pensar. comportamento e o pensamento das É o pessoas? contexto, né, que se usa. Porque daqui a amanhã você pode mudar. Ah, não, vou chamar de idoso. Só que daqui a 10 anos pode ser que o idoso seja pejorativo. Seja Se as pessoas pejorativo. continuarem tendo os mesmos comportamentos, os mesmos preconceitos, e por aí vai. Exatamente. Melhor idade, né? E a prioridade, qual que é? É verdade. Não dá pra saber. Tá muito mais no como se quer dizer, né? E no porquê tá se falando do que qualquer outra coisa. Exatamente. Exatamente. Bom, e eu acho que a gente pode entrar agora um pouquinho sobre o etarismo. Né? Isso. Falar exatamente do que é, como que ele se transforma, como que ele se dá na sociedade. Acho que os dois vão poder falar um pouco sobre isso. Sim. Pode falar um pouco, Elsa. Bom, o etarismo, ele até fiz uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu falei pra eles, a gente sempre participa do podcast, mas sempre fico nervosa, sempre. Né? É brincadeira, gente, só para descontrair. Bom, ele vem da palavra idade e foi criado para nomear o preconceito. Então, assim, o etarismo, ele existe. Nesse vídeo mesmo, a gente já viu várias cenas de etarismo. Mesmo que não fosse intencional deles, porque não é algo, né? Mas ali naquele vídeo tinha frases de etarismo. Né? Então, é algo que a gente precisa desconstruir, né? E ressignificar isso. Né? Porque hoje nós estamos aqui compondo essa mesa, discutindo sobre esse assunto, mas os velhos de amanhã serão eles. E aí, como é que nós queremos envelhecer? Né? Esses dias a gente estava discutindo sobre reunião de liderança, né? Nós temos um setor de recursos humanos, né? Uma das organizações, né, que poucas organizações têm uma área de recursos humanos dentro, né, da instituição, e nós estávamos discutindo muito isso. No Japão, o Japão está passando por um fenômeno, as pessoas estão cometendo crimes, pessoas idosas, para ir para a cadeia, porque lá eles estão cuidados. Porque os jovens, né, as pessoas mais novas, não estão cuidando, não estão tendo condições de cuidar. E o Japão, e o Japão que é considerado o país que mais respeita. Isso que eu ia falar. Exatamente. Você imagina? Exatamente. E olha o cenário, né? Então, não está muito longe. Até 2030 nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. A pirâmide, ela inverteu. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar desse assunto. Totalmente. Não, e acho que a gente pode trazer até essa bola, falar de mercado de trabalho, que é como você bem disse, assim, eu acho que
entender essa relação no mercado de trabalho é algo que você vai saber dizer pra gente. Calma, vamos lá. Minha praia. Conta pra gente. Eu vou tentar dividir aqui de uma forma bem clara. Eu acho que tem 3 situações, né? 3 níveis que a gente pode colocar. Primeiro é aquele profissional que chegou num nível de alta liderança, então foi um diretor de uma empresa, foi um presidente, etc. e tal. Essa pessoa, ele com certeza ele tem um valor que dura muito mais tempo, então ele vira conselheiro de empresa, né? Ele vira um consultor, etc. e tal. E ele prolonga a carreira dele fora da idade limite lá, que a gente pode falar disso, eu acho um absurdo, mas é o famoso até 55, 60, o alto executivo fica. Tem um exemplo do meu pai, inclusive, que eu posso citar. Então, esse profissional, ele criou um ambiente, ele se preparou financeiramente e intelectualmente. Né? Então, ele se mantém ativo, etc. e tal. Depois você tem um meio da pirâmide, né? Quando você pensa numa organização tradicional, que é essa liderança intermediária que muitas vezes ele ou ela, né? Não conseguiram construir esse patrimônio para se manter, né, fora do mercado de trabalho. Só que ele tem uma qualificação muito boa e esse é o nível que, para mim, é o mais difícil dele continuar no mercado de trabalho. Porque ou ele vai ser jogado para o trabalho mais operacional, né? Ou ele vai ser excluído das grandes organizações pelas regras e etc. e tal. E depois tem o trabalho mais operacional, que esse, infelizmente, ele não teve nenhuma chance de ter nenhum colchão, quer dizer, não passa pela cabeça dessa pessoa parar de trabalhar, né? E vai aceitar qualquer tipo de trabalho, né? Seja um trabalho bem operacional, etc. e tal. Então eu vejo essas 3 situações. E quando você olha, né, que hoje as pessoas estão vivendo muito mais, né, pegar a expectativa de vida, etc. e tal. Antigamente, nós pegávamos meu avô, que nasceu no comecinho do século XX, ele tinha expectativa de 65, 70 anos. Parou de trabalhar com 61. Quer dizer, o tempo, entre aspas, sem fazer nada, né? Ou sem ter alguma produção. Hoje a gente pergunta assim, quando você dá 80, nossa, é novo. Novo, morrer com 78, nossa, é novo. Exatamente, velho. Então eu acho que tem um problemaço aqui de a vida se alongou, né? Então tem um impacto financeiro e um impacto de saúde mental, né? Porque lá na FES a gente fala muito dos 3 pilares da tua vida, né? Você com você mesmo, tua saúde física, mental, etc. Tuas relações, quem são teus parentes, amigos, etc. E tá comprovadamente, né, que as relações é o que faz a pessoa ser feliz ou não. E o teu trabalho, né? E o trabalho como uma forma de você se sentir útil, se sentir digno, etc. E quando você rompe isso por questões sociais, né? E é muito duro, né? Porque a pessoa se sente com energia, se sente capaz, mentalmente está super apta. Tinha aqueles atualizado. Mitos, super. Então, tinha aqueles mitos, né? Quando entrou a internet, o Henrique é nascido. Entrou a internet, nossa, agora entrou a internet, acabou. Eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, final da década de 90, as pessoas falaram, não, quem não conhecer de internet tá fora. 40 anos no máximo. Mas fala, caramba. Que isso, Tinha isso, então acho que tem muito mito aqui, né? E sem dúvida nenhuma é uma população, vamos dizer assim, que tem ainda muita energia, tem muito conhecimento e que eu acho um desperdício deixar fora do mercado. Enfim, então é um pouco do que a gente está lutando aí para mudar. Eu acho que é uma visão bem difícil, assim, porque antes de eu entrar no mercado de trabalho, eu, sendo bem sincero, tinha essa visão, assim, de que realmente podia ter algum tipo de desatualização, do tipo, quando você entra, você vê que nada, assim, que tá desatualizado é você, porque ele tem 40 anos de experiência a mais que você. Então, assim, o que você tá aprendendo e vendo, ele já usou, já aprendeu, já decodificou, sabe usar muito melhor que você. Então, realmente é o que você falou, acho que você tira a pessoa do mercado de trabalho 10, 15 anos antes, que ele poderia estar produzindo e tá super bem, e que para ele seria ótimo. E depende muito de perfil, né? Então, por exemplo, eu quando você imagina, né, que um cliente nosso, a gente atende só empresas, né? Sim. Então, as empresas pedem lá um profissional, vou dar um exemplo aqui, um diretor de marketing. Putz, eu quero um profissional com esses conhecimentos, com essas competências, com esse tipo de experiência, não sei o que e tal. Depende muito mais, né, nível de energia, conhecimento, do estado de espírito das pessoas do que da idade.
Então, muitas vezes você entrevista alguém de 38 anos com uma energia baixa, pouco atualizado, pouco interessado no tema, etc. Às vezes você entrevista alguém de 58, 60, super empolgado, querendo fazer o negócio acontecer. Você fala, putz, por que eu vou penalizar isso aqui, né, por isso? É um pouco, né, na discussão aqui, é um pouco em cima de como as empresas formam os seus planos, né, de desenvolvimento. Então, quando você vai recrutar alguém, né, um nível gerencial, por exemplo, pensando que essa pessoa tem que ficar 10, 15 anos na empresa, e você imagina que essa pessoa possa crescer mais alguns passos, você contratar alguém de 60 anos, a empresa já vai pensar, putz, mas daqui a 10 ele vai estar com 70, aí ela vai, não, então não quero, eu vou contratar um mais novo. Então, tanto que eu levantei lá, quando eu fui convidado, levantei algumas informações lá do nosso sistema, a gente faz mais ou menos 800 contratações por ano, né, desse nível de liderança para cima. Quando é esse que a gente chama do top management, diretor, presidente, conselheiro, quase nenhum cliente coloca idade limite. Porque, de novo, para presidente, você falou para um diretor bem sênior, você fala, puta, até 55, 60, não tem problema. Para o nível mais baixo, um gerente júnior, etc. Aí começa, de 35 a 45. No máximo 50. Por causa disso, eles estão pensando no como essa pessoa vai se desenvolver. E aí quando você projeta isso para os próximos 15 anos, ele fala, putz, aqui eu posso começar a ter problema. Então aí eu quero um limite de idade. Mas de novo, cria um buraco aqui nesse meio que é muito difícil resolver, né? Bem difícil. Muito bem. E continuando aqui, né, vamos falar um pouquinho mais do papel do Instituto, usando esse combate aí, o etarismo, né? Eu acho que, trazendo o que ele falou, né, exatamente. Assim como as empresas hoje, acho que tem um papel importante de lutar contra isso, o Instituto traz essa pauta todo dia. Sim, então, nós trabalhamos de diversas frentes, né? Trazer um pouquinho da experiência do que a gente faz no voluntariado corporativo. Para além das atividades diretas que nós realizamos com os idosos, nós temos uma linha de atuação de voluntariado. Então, a gente traz essas empresas para que elas possam participar de atividades de interação junto com os idosos, até para trabalhar o olhar desses colaboradores com relação ao envelhecimento. Né? Então, assim, isso é um forte. Você me falou isso, eu nem estava na pauta, viu? Ele foi falando assim, eu fui imaginando, né? Então, assim, como a sociedade pode, as organizações que atuam na causa, independente de qual for, elas conseguem atuar em parceria com essas empresas e ajudar nesse desenvolvimento, né? Então, assim, a gente teve várias ações, vou até trazer um exemplo aqui, fugindo da colinha, tá? Porque o exemplo tá lá no final, de ação de voluntariado corporativo, que os colaboradores participaram das atividades, conversaram com os idosos, interagiram e saíam chorando, tipo, cara, como que nunca mais vou voltar para casa, vou conversar com meu avô, vou ensinar meu avô a mexer no telefone, vou fazer caminhada com meu avô e trocavam com a gente depois, sabe? E continuam voluntários com a gente há 5 anos, mesmo que a empresa fez uma atividade pontual aqui, outro ano ali, mas não voltou no outro ano, volta no outro e tal, o cara ficou voluntário nosso e mudou a visão que ele tem com relação ao envelhecimento. Mas, Elza, isso acontece dele. aqui com os nossos alunos também, né? Quando os velhinhos vieram do Instituto aqui contar suas histórias para os nossos alunos, né? Eles fizeram uma narrativa e tal. Nós tivemos alunos que saíram chorando também. Mesmo. Saíram chorando daqui e assim, querendo ir lá, querendo ter mais contato. É o que você falou. Sim. Eu vou falar com a minha avó, né? Assim, uma outra visão, né? Porque não, eu posso chegar aqui e falar para vocês assim 1000 histórias, né? Mas é diferente de você viver, sabe? É diferente de você estar lá e você trocar com o idoso e o idoso partilhar o que ele fez da vida dele, dar conselhos, olha, faça isso da sua vida, né? Vai por aqui, né? E é uma conexão que você constrói com aquela pessoa, sabe? Hoje nós estamos totalmente conectados, as pessoas estão, a gente teve uma campanha chama Invisibilidade, que a gente trouxe isso na nossa campanha, falando sobre isso, né? Da imagem lá, a pessoa no telefone, tu me dá esse telefone aqui e tal. E o idoso, assim, é olho no olho, é conexão, sabe? Então, assim, essa conexão que traz a pessoa, né, o ser humano, de ter contato com o outro e poder trocar. De repente, uma coisa que para mim não é tão importante, mas para ele foi importante, né? E aquilo muda, realmente muda. Porque pensa, gente, os calos que tem naquelas mãos,
a história que tem naquelas pessoas. E às Tudo que vezes a elas gente só passaram. acha que não foi importante pra gente, né? Porque depois que ele conta, é uma visão Exatamente. totalmente diferente. As mãos que produziram essas mesas aqui, esses equipamentos, as roupas que nós estamos usando, né? Esse prédio, com certeza foi construído há muito tempo, que eu tive bastante tempo para conhecer, então eu fui vendo cada pedacinho aqui. Então, assim, a gente tem que honrar isso, né? Então, na nossa missão, a gente fala muito sobre isso. Honrar e dignificar as múltiplas velhices. Ninguém envelhece igual. A pessoa que envelhece na Faria Lima não é a mesma pessoa que vai envelhecer em Paraisópolis. A gente não vai romantizar isso, né? Mas a gente precisa olhar para isso. Então, em todas as nossas atuações, a gente trabalha o olhar para o envelhecimento, seja com os nossos voluntários das empresas que fazem atividade de voluntariado conosco, as famílias, os adolescentes, os jovens, né? A própria pessoa idosa e a própria família também. Porque não tem uma cartilha pronta dizendo para você como que você vai envelhecer. Eu acho que muito isso, né? Fazer com que a pessoa se sinta útil de alguma forma. Claro que tem a questão financeira, que contribui, né? Pro positivo ou pro negativo. Sim. Mas eu acho que essa sensação de você continuar sendo útil para alguma coisa é super importante. De novo, eu não sou workaholic de trabalhar muitas horas por dia. Estava até falando com o Henrique, meu filho, agora no jantar. Mas eu não me vejo parando de trabalhar. Eu também não. Né? Porque você falou, não, eu não vou ficar. Eu contei aqui por cima, meu pai foi um profissional que começou a trabalhar com 11 anos de idade para ajudar meu avô, né, em casa. Estudou à noite, pagou a faculdade dele, aquela história, né, de vencer e tal, virou um executivo. Ia pra matriz da empresa, viajava, não sei o quê. Com 60 anos teve que se aposentar. Ainda esticaram um pouquinho, não, faz um handover aí com o cara que vai ficar no teu lugar, você fica meio como conselheiro, fica até os 62. E eu já estava trabalhando na FESA, com recrutamento de executivo e tal. Por um lado, veio aquela situação, né? Puta, ufa, vou sair dessa vida maluca e vou descansar. Aí eu brinco que fechou as coisas dele, na semana seguinte, ficou segunda-feira em casa, terça-feira em casa, quarta-feira minha mãe me liga, filho, arruma um emprego pro teu pai. Porque eles vão me deixar boca. Você imagina, 40 anos casados, meu pai saía às 7 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite, viajava, não sei o quê. Ele vai endoidar, porque assim, não ficou feito pra ficar em casa sem fazer nada. Claro que é legal, né? Você faz um curso que você quer, etc. Mas esse senso de utilidade, eu acho que é importantíssimo. Até porque é uma geração que foi ensinada ao trabalho, né? Descansar meu pai mesmo, por exemplo, ele é inconcebível para ele parar para descansar. Ele precisa fazer isso. Acordar de manhã, trabalhar, voltar. Então, assim, é uma geração que foi ensinada a isso, né? Nós estamos vivendo outros momentos com a geração de vocês, né? Que estão chegando, posso falar isso, porque eu tenho 42, né? Meu companheiro que tem 47, então a gente está ali, né? Estamos na mesma. Mas vocês estão vivendo um momento de privilégios, assim, sabe? Tipo, no ensino, na rotina, na vida, de ter pausas para olhar para a vida, né? A geração nossa, dos nossos pais, foi ensinada para o trabalho. Então, né? É essa rotina. Mas eu acho que é super importante trazer esse olhar, porque assim, hoje em dia, estando no mercado de trabalho e conhecendo pessoas da minha idade, que é exatamente o que você falou, hoje em dia as pessoas não têm mais essa visão de que trabalhar o dia inteiro, ou de gostar de trabalhar, as pessoas acham isso um absurdo. Hoje em dia é aquela visão, né? Eu não trabalho para viver, eu vivo para trabalhar. Então faz esse paralelo do que era antigamente e do que é hoje em dia. E eu acho que é super importante, porque hoje em dia, ouvindo essas pessoas, eu falo assim, eu gosto de trabalhar. Eu acho, para mim é um dia a dia que é gostoso. A gente falou isso no backstage, de trazer essa situação de um trabalho gostoso, de um dia a dia no trabalho divertido, onde as pessoas têm esse momento de descontração, é super importante. Porque você consegue ficar por muito mais tempo fazendo a mesma atividade, né? É verdade. Voltando aqui, né, Henrique, nós temos algumas perguntas mais específicas aqui para o Instituto, né, para saber o que vocês têm feito, né? Você já disse muita coisa, mas para essa transformação aqui, essa atividade para combater os preconceitos, né? É trabalhar, trazer comunicação, né? Em todos os nossos materiais de comunicação, a gente traz essa mudança de olhar da sociedade com relação ao próprio, né, o envelhecimento.
as nossas ações com as famílias, com os públicos que a gente trabalha, né, a nossa participação na sociedade, como posicionamento também enquanto instituição, que atua há muitos anos pela causa do envelhecimento, né, e muito, a gente nunca, tudo que a gente faz, a gente trabalha isso com os nossos idosos também, então a gente escuta os nossos idosos. Sim. Então as rodas de conversa com os idosos, esses momentos de escutá-los, entender, não é escutar por escutar, é realmente escutar, sabe? E entender o que é importante para eles e o que eles mais sentem e o que eles mais sofrem na sociedade, que eles gostariam que pudesse mudar e o que isso teria de impacto na vida deles. Então a gente faz todo um trabalho aí para tentar e conseguir desconstruir um pouco tudo isso. Legal. Ela já respondeu várias perguntas aqui. Você foi cortando várias lá na frente. Olha, eu fiz a colinha aqui para tentar, mas é muito, né? Vai surgindo, então... normal. Bom, acho que puxando um pouco do que ela falou de ouvir essas pessoas, a gente tem aqui um momento de trazer os depoimentos deles mesmo. Isso. Pessoas que foram atendidas pelo Instituto Velho Amigo vão poder dizer pra gente como isso afetou na vida delas. Sim, claro. Você já sentiu que foi tratado de uma forma diferente por causa da sua idade? Já sim. Como foi isso? Eu estava no ônibus e o motorista falou que eu não podia entrar porque eu paro sem passão. Aí eu me senti um pouco com vergonha. O que você diria para alguém que acha que ser velho é algo ruim? Ser velho é uma coisa muito boa, porque a gente aproveita aquela juventude que a gente não tem hoje. Eu estou tendo todas. Com muito amor, coisa que eu não fiz na minha juventude, hoje eu faço. Passeio, faço curso, me divirto muito. Então eu aconselho jovens que aproveite enquanto está jovem, mas quando a gente envelhecer, aproveite mais ainda, porque a velhice é a nossa segunda mocidade. Como você se sentia antes de chegar no Instituto? Oh, meu Deus, péssima. Estava acabando de ficar assim de licença-prêmio, 180 dias, isolada, escondida em um lugar. Acordava de manhã, o que eu vou fazer? Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que me indicou o Velho Amigo. Eu falei, mas eu quero fazer isso, lá tem. Aí eu falei, pode ir que lá tem. Olha, caí do céu, porque olha... A minha depressão já foi embora. O dia que eu tomei para baixo, é onde eu venho, o Velho Amigo. Aí eu chego aqui e encontro uma acolhida maravilhosa, o pessoal me abraça, aí o meu ânimo sobe e a minha tristeza vai embora. Bom, acho que depois disso a gente pode comentar um pouco o que vocês acharam do vídeo, né? Assim, acho que traz realmente várias visões diferentes do tema. Bom, sou suspeita a falar. Vocês, né? Que dizem aí, o que vocês acharam aí? Não, é incrível, né? Como tem coisas do dia a dia, né? Da rotina ali, desde a questão do ônibus, né? E como afeta a autoestima, né? Autoestima, saúde mental, né? A última, ela comenta muito disso, da depressão, etc e tal. Então, acho que a gente falou um pouco aqui de trabalho, mas eu acho que é toda a vida, né? Todo o entorno que precisa ser cuidado, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que se sentir útil tá em todos os âmbitos, né? Não só no trabalho, também em geral. Exato. Esse último depoimento dela sentir bem com coisas para fazer, né? Isso é muito importante, né? Quando ter uma rotina, ter uma rotina, se sentir viva, né? E ativa e participativa. É que a pessoa continua vivendo. É verdade, e bem, né? E bem, né? Sim, sim. Bom, partindo, acho que agora a gente destrinchou o tema, falamos muito sobre, e acho que agora a ideia é entender, sair daqui com o que fazer. Eu acho que agora a gente poder debater como que todos os meios, ou público, o privado, principalmente o privado, que a gente pode falar um pouco mais aqui, como que ele pode combater isso, como que ele vem combatendo e o que vocês veem para o futuro. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito muito, né? A gente tem dentro da FES a gente tem uma área de diversidade e inclusão. Então, para preparar as empresas para o tema, para falar sobre o tema, para fazer desde treinamento e letramento para os líderes, né? E aí estamos falando de gênero,
raça, idade e tudo, né, que envolve o tema diversidade e inclusão. E é curioso, às vezes com empresas mais amigas, né, ou colegas mais próximos, eu dou uma provocada. E aí, pegando a geração do Henrique, falou, as empresas estão reclamando que o jovem não tem engajamento, que o jovem não quer nada com nada, que não quer trabalhar e não sei o quê. Que eu acho uma mentira, tá? Podemos fazer um outro podcast para falar disso. É verdade. Mas é o que as empresas falam. Muitos líderes hoje de 30, 40 anos falam isso. Aí eu falo, então pega um de 50, pega um de 60. Mas aí também não... não, mas não dá, porque não sei o quê. Então eu acho que, de novo, desmistificar isso, né? E fazer com que o ambiente corporativo, né? O corporativo, eu falo, escritório, enfim, as empresas como um todo, olhem, né, para os 50 a mais com um outro olhar. Né? Falando, pô, peraí, esse 50 a mais pode ser mais lá para frente, né? Não precisa ser agora. Então, eu acho isso importantíssimo. E, de novo, não acho que tenha que ser por lei, tem que ser do coração. Né? Eu acho que quando você faz isso de uma forma genuína, é muito mais valorizado e muito mais perene. Sim. Então eu acredito muito nisso, dos empresários e dos grandes líderes começarem a pensar no tema de uma outra forma. E as pessoas sentem também quando entram lá e é de coração, é de uma forma verdadeira, não tem como negar. E acho que a Elza pode falar um pouquinho também assim na questão social, como que as pessoas podem combater isso? Num dia a dia pessoal, como que elas podem fazer isso para não reproduzir esse preconceito que a gente tem? Tem que fazer sentido para poder sentir. Isso é o principal. Nós temos uma atividade de sensibilidade que a gente desenvolve com os jovens, com as crianças, com os colaboradores, né, das empresas, que a pessoa veste um macacão que simula o corpo de uma pessoa idosa. Tem que fazer sentido para poder sentir. Sim. Né? Então acho que esse é o ponto principal. Né? Acho que é olhar para o seu idoso dentro da sua casa, é olhar para o idoso que você encontra no mercado, no ônibus, no metrô, na rua. A pessoa idosa, ela não tem a mesma capacidade física que um jovem tem. Né? E isso é físico, é do corpo, a mesma coisa. Um adulto não tem a mesma, tem um poder mais, né, não vou dizer poder, mas força do que uma criança. Não dá para comparar. É a mesma coisa a pessoa idosa. Então a qualidade de vida, a prevenção, ela começa na juventude. Então hoje é o Henrique, né? Daqui 60 anos ele começa hoje. Então, o cuidado com a sua saúde. Então, a gente traz muito na prevenção, né? Falando um pouco de prevenção, de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, para que você possa chegar no seu envelhecimento com um pouco de qualidade de vida. Porque as comorbidades, elas vão vir, independente. Né? Então, isso não está no nosso controle. Então, a prevenção para o envelhecimento digno e saudável, e também com educação financeira, que é o primordial, né, que você trouxe aqui e foi assim sensacional, né, de ter essa educação financeira para que as pessoas possam se preparar para ter um envelhecimento tranquilo, porque sem dinheiro a gente também não consegue, né, as pessoas não conseguem, e a gente está passando aí por várias situações, né, que também não vamos poder contar muito com previdência social, exatamente. Né? Então precisamos falar sobre isso, né? Precisamos, para além de falar, educar as pessoas com relação a isso, né? Então, acho que tudo começa com a prevenção. Eu acho que só para completar, assim, eu acho que passa talvez por um olhar da sociedade em olhar para o outro, né? Assim, nesse fim de semana eu estava a gente comentou sobre o período do lockdown, né? Todo mundo lembra como foi estressante aquilo, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. E eu escrevo mensalmente para uma coluna, posso falar aqui, né, para Exame, para a revista. E logo quando saiu do lockdown eu escrevi que me chamava muito a atenção aquelas matérias que comentavam, olha que legal, os vizinhos indo fazer compra no supermercado para os idosos, porque eles são os mais vulneráveis e não sei o que e tal. E aquilo chegou a me emocionar, várias vezes eu olhava, puta, que legal, né? A humanidade tem um respiro de humanidade. Exato. Quem faz isso hoje? Passou, né? Acabou tudo, né? Parece que assim, passou o coronavírus, então pronto, agora o idoso que é meu vizinho não precisa mais da minha ajuda. Você fala, caramba, por que você não usou isso como virar uma rotina tua, né? Então, acho que, de novo, é uma conscientização geral, como sociedade, não só, né, mercado de trabalho, não só voluntariado. Acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa se conscientizar. Sim.
Muito bem. Acho que nós debatemos hoje. Chegamos, né? Foi super legal. Passou tão Nossa, começamos agora. Nanica, você tava esquentando, né? Esquentando, já tava. Começamos a falar. Sim, já tava. Não, mas, gente, primeiramente, muito obrigado. Foi muito bom receber vocês aqui. Acho que para todo mundo que pôde assistir, teve com certeza uma outra visão e sai daqui entendendo muito mais sobre o assunto, mas também espero que com novas atitudes e novos momentos para poder mudar essa rotina que a gente teve no Brasil e no mundo como um todo. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, por terem topado. Deixar aqui o nosso convite para o segundo episódio, Totalmente. né? Que é o poder do voluntariado no apoio à pessoa idosa. Então, ter outros convidados para quem se interessar depois, Exato. né, através das redes sociais, né, vão conheça o ser Instituto. avisados. O Instituto vai ser avisado. Obrigada. Tá bom? Fica vendo vontade para conhecer o nosso conhecer. instituto. É, Parabéns, olha, parabéns pelo se trabalho. você ia padrinhar aí, ó. Vamos falar. Mais um. Vontade para Mais um. conhecer. Mais um. Super legal, já. Fica à Super vontade legal. para conhecer. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer Tá foi bom? nosso. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, esse foi o Voz da Longevidade. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Aproveita para seguir as redes sociais do Instituto Velho Amigo. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio. Valeu!